Poesia e agonia na maternidade. Não é possível pensar em maternidade em um ambiente pleno de perfeição. Quem é mãe sabe do que estou falando e nesse momento faz um aceno positivo com a cabeça. Muito menos em um ranger eterno de dentes. Apesar de não serem seres mitológicos, a mãe desnaturada, a mãe indiferente, a mãe que dá o filho para a avó criar. Mãe é fábrica de ternura. Mãe é geradora de traumas. Mãe é compaixão. Mãe é legislação para a vida. Uma mãe não é uma semideusa, mas se torna uma para alguém, o filho. Mãe tem um quê de magia, mas mãe também nos chama para a realidade. Não é curioso? Nos dá meios para sonhar e nos traz a realidade, somente sendo uma semideusa. Mãe parece que lê pensamento. Isso porque ela constrói a mente que temos. Educar moldando ou educar soltando tem o mesmo objetivo, nos preparar para o que virá. E o que vem depois da maternidade? Um amor mútuo, nada platônico, entre a criadora e a criatura. Junto com o filho nasce a mãe, disse alguém. Nasce também um universo paralelo, onde o amor justifica todos os atos, certos e errados. Um universo paralelo onde 24 horas não são suficientes, onde dormir, tomar banhos demorados e ir ao banheiro são luxos. Libido e autoestima procuram outros sítios. Universo fantástico e cheio de possibilidades, mas com um só foco: o filho. E o pequeno ou pequena não tem a menor noção do sacrifício. Isso porque o sacrifício que a maternidade traz em si é transformado em amor. O filho só recebe o amor. O corpo da mãe, a máquina do milagre, máquina complexa que transforma dor, privação, angústia e medo em amor. A felicidade da mãe, até então colocada em segundo plano, só volta para o corpo materno quando o filho entrega-lhe a gratidão em forma de sorriso, carinho, amor em silêncio, pelo olhar, amor em primeiras palavras. Primeiras palavras estas que quase que invariavelmente são mamãe. Sejam muito bem-vindos ao programa Histórias de Mãe. Hoje eu inicio uma etapa muito importante da minha vida. E assim como foi a minha gestação, esse programa foi muito planejado e muito desejado. E foi pensando em você, mamãe, e nas minhas preocupações que surgiu a ideia do programa. Por isso nós estaremos aqui no Canal 10 todo sábado para trocar ideias, tirar dúvidas, compartilhar momentos importantes. Vamos falar sobre saúde, beleza, educação, moda, comportamento e muito mais. Conta então com a sua participação, suas histórias e sugestões para que eu possa fazer a cada dia um programa melhor. Espero que vocês aproveitem e gostem bastante. Toda grávida precisa de cuidados. Ainda mais sabendo que o vírus Zika, transmitido pelo mosquito da dengue, pode causar microcefalia nos bebês. É preciso passar repelente, manter portas e janelas fechadas ou com telas anti-mosquito. E usar calças e blusas de manga comprida. Esses cuidados precisam virar hábito. Se você está grávida, faça o pré-natal. Proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Governo Federal. Já foi o tempo em que a grávida ficava em casa esperando o bebê nascer. Hoje, a gente continua trabalhando, estudando e até praticando atividade física. As melhores atividades físicas para a grávida são aquelas na água, que seria a hidroginástica, a natação. Uma atividade física que também é boa para a gestante é o pilates.
Tá, mas as atividades aeróbicas, caminhada na esteira, bicicleta, não estão contraindicadas. E musculação também. Ginástica localizada, dança, né, a zumba. Então, assim, se a mulher já fazia atividade física antes da gravidez, ela não tem nenhuma contraindicação para que continue fazendo. Entre tantos exercícios, o Pilates se tornou o queridinho das grávidas. Vamos saber então quais são os seus benefícios. Gente, eu tô aqui com a Rita, ela é fisioterapeuta e também professora de Pilates. Rita, eu queria saber então, afinal de contas, para quem está em casa, o que é o Pilates? O Pilates é uma atividade, um exercício de fortalecimento, flexibilidade. Você trabalha toda a parte de alongamento, equilíbrio e é indicado para todas as pessoas. E para gestante, então, é um bom exercício? Principalmente para gestante. Já tive algumas pacientes de risco que tratei com o Pilates, porque Pilates é um tratamento. Então, ele se adequa a qualquer pessoa e a qualquer problema que ela tenha. Então, a gestante, ela se beneficia muito com o tratamento de Pilates, pelo fortalecimento que ela precisa ter da musculatura, pelo alongamento, pela força que ela adquire com o tratamento de Pilates. E então a gestante que está em casa, de repente ficou com vontade de fazer, tem até curiosidade, não sabe, é necessário que ela converse então antes com o ginecologista para saber se ela está apta para fazer a atividade? Sim, todo o procedimento tem que ser passado primeiro pelo médico, pelo seu ginecologista obstetra, para ele realmente avaliar e ver se essa grávida está indicada a fazer o Pilates, apesar de não ter contraindicação, mas ela está tendo acompanhamento com o médico. Então é ideal que ela passe pelo médico primeiro para ele poder dar o aval. Agora, uma gestante que está tudo bem de saúde, tranquila, ela pode começar a fazer o Pilates desde o primeiro mês de gestação até o final? Não, a partir do terceiro mês que é o indicado. Porque muitas gestantes, elas têm aborto espontâneo até os 3 primeiros meses. Então é ideal que ela mantenha um repouso e após os 3 primeiros meses ela pode começar uma atividade física. Agora o Pilates também é um bom aliado para a recuperação do pós-parto, né? Sim, porque ele faz um fortalecimento muscular. E aí a musculatura está preparada, né, para um pós-operatório, um pós-parto, sendo um parto normal ou uma cesariana. Ela tem muito mais preparo para uma recuperação. E aí até mesmo a questão da flacidez, tudo isso? Sim, a musculatura está preparada, todo o tônus muscular, né? Após o término da gestação, tudo volta muito mais rápido, ela tem muito mais condições musculares, né, para voltar ao normal mais rápido. Agora então vou conversar com a Geisa, que está gravidíssima. Geisa, obrigada por você estar aqui com a gente. Você está com quanto tempo de gravidez? 8 meses. E qual é o sexo? Uma menina. Qual vai ser o nome dela? Giovana. Pergunta que todo mundo faz pra grávida, a gente fica sempre na curiosidade. Geisa, você já fazia o Pilates antes ou você entrou por conta da sua gravidez? Não fazia. Foi por conta da gravidez, eu tive um problema de coluna. E por recomendação médica que eu fizesse alguma atividade física. E aí, por coincidência, encontrei Rita e ela foi um anjo, né, na minha vida, porque eu tive dores horríveis e ela conseguiu me tirar dessa crise e hoje, graças a Deus, estou bem. E isso interferia muito, porque com a barriga crescendo, sim, né, a dor nas costas. O peso do bebê, toda a modificação, como é a minha primeira gestação, há uma grande modificação interna, né, para o suporte do bebê, então isso prejudicou um pouco, mas o Pilates veio dar uma ajuda boa. Então você está sentindo melhor, a dor nas costas passou? Sim, não tenho mais dor. E todo o fortalecimento também para a chegada da Giovana também está sendo feito, né? E é interessante porque eu não conhecia o Pilates, né? Não imaginava os benefícios que poderiam trazer. Eu nunca fui uma pessoa sedentária, antes eu fazia boxe e parei por conta da gestação, achando que grávida não poderia fazer atividade física, né? E aí eu encontrei Rita, encontrei o Pilates e de uma certa maneira a gente se apaixona, né? É verdade. E você pretende, você tem como escolher um parto, vai ser normal, cesárea? Sim, eu quero normal, mas tudo depende da Giovana. Mas assim, tudo tá indicando para que seja normal, caminhando bem. Que bom, tomara que você consiga muita saúde para a Giovana, para você também. E vamos praticar um pouco de Pilates, então. Vamos lá.
Então, Rita, a Geisa fez alguns exercícios aqui, demonstrou pra gente. Então vamos passar assim, quais foram os exercícios que ela fez e quais são os benefícios que traz pra grávida. Sim, primeiro ela fez ali no Reforma, que é o aparelho de Pilates, e ela fez os exercícios para a musculatura posterior da coxa. Então, glúteo, posteriores, ela estava trabalhando aquela musculatura. E também aquele exercício, além de trazer força, também tem o equilíbrio, porque você fica numa posição que precisa do equilíbrio. Depois nós fizemos aqui no Cadillac, fizemos exercícios para o braço, ela vai precisar do braço forte para poder segurar o neném, para poder, apesar de nós termos já toda essa preparação já natural, quando o neném nasce, mas precisa de um braço bom para segurar o neném para amamentar. Também fizemos ponte, que é muito importante para glúteo, pelve e coluna. Fizemos também ali no All Unity, que é aquele aparelho de chão, e fizemos também para coxa, glúteo, então usa toda a musculatura do membro inferior. Fizemos aqui o Barrel, que é muito importante para ela, porque é feito toda a parte de períneo, tanto para a gestação como para o pós-parto. Aqui ela trabalha toda a parte de períneo, ela não teve incontinência urinária na gravidez, que é muito normal na gestação, principalmente no final, onde o neném já está pesando ali na bexiga e ela começa a ter perda de urina, então ela não está tendo. E o mais importante que é passar uma gravidez sem dor, sem crise, preparada para o pós-parto, né, com uma musculatura firme, e o ideal agora é dar continuidade após o parto no Pilates. E só pra gente fixar, então, a grávida pode fazer o Pilates até o final da gestação? Até o final ela pode fazer. Bem direcionado, vendo os exercícios que ela pode fazer, vendo a patologia, não só a gestação, mas também a patologia que a trouxe no estudo de Pilates, se ela tem algum comprometimento de coluna, o que a trouxe, mas visando também, depois da crise, o fortalecimento muscular. E esperando a Geisa depois vir com Giovana. Com a Giovana, para fazer Pilates aqui. Que bom, meninas, adorei. Obrigada, gostei muito dos exercícios. Muita saúde para você mais uma vez, para a Giovana também. Espero te encontrar aqui e quero que você depois mande uma foto pra gente. Você, Giovana, seu marido, quero ver a família toda completa. Espaço Kids. Obrigada, Rita. Dor de cabeça, dor nas articulações e no corpo todo, febre. Se você sentir algum desses sintomas, procure imediatamente uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Não dê folga para o mosquito. Vamos nos unir para acabar com essas doenças. A gente sabe que a escolha da escola para o nosso filho realmente é um dilema, e a gente fica pensando qual a idade ideal, se eu devo colocar em período integral, meio período, na verdade também qual a demanda da mãe, o que a gente pode fazer para não deixar a criança tanto tempo na escola. Eu pessoalmente tive a oportunidade de parar de trabalhar, de ficar um pouco com a Laura nos 3 primeiros anos, e depois achei que já estava na hora dele entrar na escola. Confesso que fiquei um pouco preocupada, mas depois deu tudo certo. Laura ficou esse primeiro ano na escola, evoluiu, cresceu, aprendeu. Hoje é outra criança, agradeço muito a escola por ter ajudado nesse desenvolvimento. Mas você que está em casa, mãe, de repente está na dúvida. O que pode fazer, né? De que forma você pode escolher? Às vezes a gente não sabe quem procurar, quem pedir ajuda. Então hoje eu vim numa escola para a gente saber com as pedagogas, com as mães, de que forma que você aí de casa pode escolher a escola para o seu filho. Espero poder ajudar. Vamos conferir. Os pais avaliarem a proposta pedagógica, o ambiente das salas de aula, né, o espaço que as salas de aulas têm, a formação dos professores, o currículo da escola, né, o que a escola oferece como atividades extras também.
dentro do colégio. Enfim, tem uma infinidade de coisas que os pais realmente, na hora que vêm fazer a entrevista com a gente, perguntam, aí dependendo da necessidade de cada família, da informação que cada família vem buscar, né? Um dos critérios principais para você escolher a escola do seu filho é você conhecer o colégio, principalmente se conhece alguém que tem um filho que estuda ou que estudou. Uma boa referência, uma boa indicação ajuda ao pai ganhar uma confiança, porque você deixar o seu filho no lugar que você tem uma boa indicação já te alivia na hora de você deixar o seu filho num colégio que às vezes você não conhece. Ah, eu tenho um filho de um amigo que estudou lá ou que estuda, então te dá uma segurança de você saber que você está deixando um lugar seguro. Fica a critério muito da família, né? Mas eu acho que o ideal é entre 1 ano e meio, 2. Por quê? Porque a criança já começa a ter a necessidade de interagir com outras crianças, né? Então, assim, quando os pais vêm à nossa procura, eles realmente vêm com esse questionamento. Ah, não, eu quero colocar na escola porque em casa fica só vendo televisão, não fica fazendo nenhuma outra atividade pedagógica, né? E dentro da escola, a escola está preparada para esse desenvolvimento todo da criança, né? Então acho que entre 1 ano e meio, 2 é o ideal aí. Lógico que o lar da gente, a casa da gente, é um ambiente maravilhoso. Agora, lidar com outras crianças é a melhor escola que a vida oferece. Eu poder dividir, eu criança, um amiguinho que tem a mesma egocentrismo como eu tenho, as mesmas necessidades que eu tenho, muitas vezes é filho único, então não tem com quem brincar. O colégio oferece várias dinâmicas, várias experiências, que mãe, por mais paciência que tenha, tem o dia a dia da casa, tem toda a rotina da casa, que você não tem o tempo nem a formação que um profissional de escola tem para poder organizar aquele ambiente educativo para o seu filho crescer, aprender, encontrar as dificuldades e crescer com aquelas dificuldades. Ajuda-nos muito, né? Com as atividades pedagógicas, com atividades extras, com aulas extras em espaços externos que a nossa escola oferece, né? Tem hortinha, tem aula de educação física, tem aula de música. Então, todo esse contexto que a escola oferece, geralmente os pais não têm como fazer em casa, né? E isso tudo ajuda muito no desenvolvimento da criança, na parte afetiva, na parte social, na parte de comunicação entre eles mesmos. Antigamente não se falava muito da necessidade da pré-escola, né? Da chamada educação infantil, que antigamente se chamava de pré-escola. A criança já entrava para o primeiro ano, a antiga alfabetização. E veio se falar muito dessa primeira infância, do quanto a criança aprende antes de entrar no primeiro ano da vida escolar, na alfabetização. Então, essa primeira infância, você aprende muita coisa de psicomotricidade, toda essa parte cognitiva, que é importantíssimo para quando chegar na alfabetização, você já tem todos esses conteúdos trabalhados para poder fazer uma alfabetização com todo um contexto que foi trabalhado na educação infantil, que antes não se dava tanta importância. E isso faz toda a diferença. A gente vê a criança que não teve educação infantil e a criança que vem com uma educação infantil pronta, quando chega no primeiro ano da alfabetização. A diferença é grande. Eu acho que o educar é você formar o cidadão para a vida futura, né? E o ensinar é você transmitir conhecimentos, interagir a criança no mundo em que ele vive. Educar vem muito o colégio ajuda na educação, mas educar é de família, né? Vem de casa. Você educa o seu filho, você ensina os bons. A educação vem do que a família acredita, e ensinar você a transmissão do conhecimento, que você não tem como você separar muito uma coisa da outra, né? Eu acredito que ensinar a educar são duas coisas que andam meio que entrelaçadas, mas ensinar, vamos dizer, que fica mais a critério da escola e educar mais da família. Gente, eu tô aqui com a Roberta Hang, ela é professora, mãe de 3, da Isabela, do Pedro e do Davi. E ainda nesse tema, né, sobre como escolher a escola dos filhos, acho que você é uma personagem super bacana para o nosso programa. Que bom. Porque você tem muita experiência com 3 filhos, né? Maternidade tripla. 3 momentos distintos, 2 mais distintos do que outros, que os 2 primeiros são bem próximos. Foi uma escolha só praticamente, mas vamos lá. Se der certo nessa, os 2 vão lá. Depois... E com relação à escola, então, como é que foi difícil para você escolher a escola? Quais foram os critérios que você utilizou? Se para cada escola, se eles estão na mesma escola, se cada um quer dizer...
Olha só, a minha história da escola dos meus filhos é bastante interessante. Nós começamos a escolha das escolas quando eu precisei voltar para o mercado de trabalho, né? Então, por mais que nos doa, aperte o nosso coração, é necessário, temos que correr atrás, precisamos trabalhar. Então, já que sou professora, já tinha uma porta se abrindo que me fazia trabalhar só meio expediente. Então, isso já me ajudava bastante. Já é um benefício. Era uma bênção saber que eu teria metade do meu dia para ficar com os meus dois. Isabela e Pedro têm 1 ano e 2 meses de diferença. Então, quando eu coloquei Isabela, já precisei colocar Pedro também. Pois bem, vamos escolher a escola ideal. Primeira coisa, sinceramente, que nós precisávamos era uma escola que fizesse parte da nossa comunidade. Uma escola que fizesse parte do nosso dia a dia, que nós conhecêssemos as crianças que já estudam, que nós conhecêssemos minimamente quem são os professores, a equipe de direção. Por mais que na época eu ainda não conhecesse tanto esse universo infantil, nós conhecemos as vizinhas, conhecemos de passar pelo mercado. O filho de alguém. O filho de alguém sempre. A indicação de escola de educação infantil é perfeito. Saber quem que já estudou lá. Às vezes, nós vemos assim, as grandes instituições, elas não nos ajudam tanto quanto algumas que estão mais próximas do nosso cotidiano, de fato. Então, busquei alguma que tivesse esse perfil de continuar com a estrutura de casa, com a horinha do sono, com a alimentação direitinho, equilibrada, e que aos poucos eles tivessem contato com o que nós chamamos de educação formal, com o ambiente de sala de aula, mas que isso fosse feito de uma forma mais natural. Isso com os meus 2 mais velhos. Deu muito certo. Depois, no meu mais novinho, Davi, que está com 5 anos agora ele está no correspondente ao Jardim 2, comemorando que foi aprovado para o Jardim 3. Que bom. Aí nós já migramos para um outro sistema, para uma estrutura maior, porque ele não precisou frequentar a creche. Então, ele já foi mais velho. Isabela e Pedro foram para a escola, olha, com 8 meses. O Pedro tinha 8 meses, meio período, mas foi com 8 meses e com uma dor, um aperto no coração para eu chegar lá e ele pular no colo da tia. A mãe, olha, a mãe é insubstituível, só é substituível pela tia da escola, que naquele tempinho... Por um lado é bom, é quando a gente escolhe, né, uma escola para o filho e você vê que ele gosta de ir. É dúbio, né, o sentimento. Você fica naquela coisa, poxa vida, ele quer ir no colo da tia e por outra parte... Dani, eu vou te falar, quando a Isabela pulou no colo da tia, eu fiquei, mas meu Deus, como ela fez isso comigo. Quando foi o Pedro, ai que bom, eu nem acredito que deu tudo certo, vou trabalhar tranquila. Eu acho que no primeiro filho isso é muito mais angustiante do que no segundo. No terceiro isso é uma coisa muito mais leve, só de entender se ele vai estar bem ambientado mesmo, mas as nossas escolhas são bem mais conscientes. Você saber que seu filho está bem cuidado, está numa instituição que transfere os teus valores também para ele, isso faz com que você se sinta mais segura para estar trabalhando, para desenvolver a sua atividade, para ter um crescimento profissional. E aí, gostaram do bate-papo? Tem mais na internet. O que fazer quando o seu filho chega mordido em casa? E mais, criança vai para a escola só para brincar ou ela aprende brincando? Entra lá no nosso Facebook e veja esse conteúdo exclusivo. E esse foi o nosso primeiro Histórias de Mãe. Eu queria muito agradecer a você que assistiu, que acompanhou e chamar para você poder acompanhar com a gente sempre todo sábado às 6h30 da tarde aqui no Canal 10. Quero também agradecer muito a minha família que sempre me ajuda, colabora, aos meus pais, ao meu marido também que está sempre comigo e a minha filha que é a minha inspiração, minha razão de viver, minha linda. Também quero agradecer ao Lucas Lamela, cinegrafista, que também está comigo nesse sonho, nesse projeto. Já trabalhamos outras vezes e agora a gente está tendo essa oportunidade de novo. Quero muito também agradecer a você, mãe, que mandou as suas fotos para a gente colocar no começo do programa. Obrigada por dividir comigo esses momentos. A gente sempre gosta, né, de estar partilhando esses momentos, nós que somos mães corujas, então é sempre bom e eu agradeço muito. Quero chamar você também a participar comigo. Entra lá, facebook.com/programa Histórias de Mãe. Você também pode mandar um e-mail para mim, quer contar uma história, quer de repente tem alguma dúvida, quer compartilhar comigo? historiasdemãe@gmail.com. E também, gente, tem o meu blog, que eu fiz desde que a Laura nasceu lá em 2012, que é programahistoriasdemãe.blogspot.com. Entra lá, tem um monte de histórias bacanas, divertidas, emocionantes, dicas também para você, tá? Participa comigo. Quero agradecer muito e a gente se encontra no próximo programa. Até lá!